Olá, eu sou o professor Josemar e você está no curso de Introdução à Programação Orientada a Objetos. Lembrando que nós estamos programando em Java e esta é a parte 9 do curso. Então, se você está chegando agora nesta videoaula e não viu as outras partes, entra aí no canal, você vai ver que já tem outras 8 partes gravadas. Nesta aula, nós vamos tratar sobre bibliotecas gráficas, porque até o momento nós trabalhamos com a programação em Java, no entanto, usando o próprio console do Java para emitir as saídas para os usuários, né? A parte inferior do NetBeans. E agora nós vamos trabalhar com as bibliotecas gráficas mesmo, vai começar a ficar um pouco mais interessante, né? Lembrando que se você gostou do vídeo, se você está se interessando, está gostando em aprender sobre programação em Java, se inscreva no canal e compartilhe com quem você conhece que gostaria de aprender também. Dê o like também, né? Vai ajudar mais pessoas a aprender a programar em Java. Bom, muito bem. O que são bibliotecas gráficas, né? Como eu já disse, até o momento você trabalhou com Java, exibindo informações e solicitando informações por meio do console presente na parte inferior do NetBeans. Então, tudo que a gente fez, nós criamos alguns programas, né, como, por exemplo, calcular a média a partir da inserção de duas notas do aluno. A gente solicitava para o usuário duas notas e exibia a média final. Exibia também se o aluno estava aprovado ou reprovado. Tudo isso, tanto a digitação dos dados quanto a exibição das informações, ou seja, a entrada de dados e a saída de dados, nós fizemos pelo próprio NetBeans. Na parte inferior do NetBeans, nós temos lá o console onde a gente faz a entrada e saída de dados. A partir de agora, nesta videoaula, você vai começar a trabalhar com as bibliotecas gráficas. Então vai ficar um pouquinho mais interessante, né? Nós vamos começar com mensagens simples, né? As bibliotecas mais simples, e depois nós vamos trabalhar com frames mais avançados. E aí nós vamos nos aprofundar também a classes, objetos, nós vamos nos aprofundar àquilo que se propõe mesmo a programação orientada a objetos. Muito bem, então a classe que nós vamos utilizar para exibir informações de forma gráfica ou coletar informações, né, é a classe JOptionPane. Então, uma das classes utilizadas para se trabalhar com janelas gráficas em Java é a JOptionPane. Ela é apenas uma delas, tá? Por isso que eu coloquei aqui, frisando que é apenas uma dessas classes. Então, ela faz parte do pacote visual chamada Swing. Então, além dessa classe JOptionPane, nesse pacote aqui, nós temos outras classes que vai permitir você criar um programa com bibliotecas gráficas. Portanto, para utilizar, você viu que nós devemos importar alguns pacotes quando a gente vai trabalhar com uma biblioteca diferente, né? Então, você deve importar no seu programa, se você quiser utilizar essa biblioteca gráfica, você deve importar o javax.swing.joptionpane. É assim que nós vamos importar no nosso programa. Primeiramente, nesta videoaula, eu vou mostrar para você, na teoria, como funciona essa biblioteca gráfica, e na próxima videoaula a gente vai ver na prática, tá bom? Então, você precisa conhecer primeiro qual a sintaxe, como é que se utiliza essa biblioteca, por isso eu vou separar em duas aulas, tá? Você vai conhecer nesta primeira aula como é que ela vai funcionar e depois nós vamos programar diretamente lá no NetBeans essa classe e aí sim você vai ver na prática como é que ela funciona. Muito bem, então como é que você importa alguma coisa, né? Lembrando, lá no seu código, se você vai utilizar essa classe aqui, você tem que logo no início do programa, você deve importar ela utilizando esse código aqui, import, e aí você não deve colocar apenas o nome da classe, né? É o caminho completo, onde ela se encontra. Então ela faz parte do javax.swing.joptionpay.
É esse código que você deve acrescentar no início do seu programa para poder trabalhar com a biblioteca gráfica. Então, por meio dessa biblioteca, o que você faz? Você pode se gerar caixas de diálogos com o mesmo estilo das caixas de mensagem do Windows, né? Então, toda a parte gráfica do Windows nós podemos criar utilizando essa classe aqui, né? Você pode coletar informações e exibir informações para o usuário através dessa classe JOptionPane, né? Que utilizando a biblioteca gráfica, né? Que é a parte principal do Windows, né? Tudo que a gente faz no Windows, a gente utiliza os programas de maneira gráfica, utilizando o mouse e tudo mais. Essas caixas de diálogos são utilizadas para comunicação com o usuário. Como eu disse, entrada e saída de dados, nós vamos utilizar essa classe aqui, essas caixas de diálogo. Muito bem, nas aulas anteriores eu já demonstrei para você, eu já dei alguns exemplos, né? Já dei um exemplo sobre essa caixa de diálogo, a biblioteca gráfica, e aqui eu vou mostrar de novo. Ó, nós temos aqui um programa criado em Java, tá? E aí eu vou executar ele. Eu vou dar um clique duplo aqui no programa, lembrando que o executável do Java é o .jar, tá? Vou aproximar aqui para você ver, ó. É o arquivo .jar, é o executável do Java. Se você não lembra dessa parte, veja aí nas videoaulas anteriores que você vai recordar qual é o executável do Java. E o que ele faz? Nesse caso aqui, ele só exibe uma caixa de diálogo, uma mensagem, né? E aí nós podemos arrastar ela, tá? Aqui nós temos uma mensagem aqui na barra de título da caixa de diálogo, né? Então, o que essa caixa de diálogo ela possui? O que uma caixa de diálogo a partir de uma biblioteca gráfica do JOptionPane possui, né? Vamos compreender ela. Ela possui um título, que nesse caso aqui está escrito apenas mensagem, tá? Você poderia pôr o título que você quiser. Aqui ela tem o botão fechar, né? Aqui nós temos a mensagem principal que vai ser exibida para o usuário, então programando em Java no IFSP. E aqui nós acrescentamos apenas um botão, o botão OK. Clicou aqui e vai finalizar o programa. Além disso, você pode exibir um ícone também. Então, esse ícone aqui é o ícone de informação, tá? Existem alguns ícones já prontos que nós vamos utilizar nessa primeira parte, mas você pode colocar uma imagem própria sua também, tá? Pode colocar o ícone que você quiser. Então, os componentes da caixa de diálogo é importante você conhecer. Lembrando, ela tem o título, vai ter automaticamente o botão fechar, né? O ícone, a mensagem principal para o usuário e o botão OK. Tá? Vou aproximar aqui para você visualizar melhor. Então, esses são os componentes da caixa de diálogo. E se você clicar aqui sobre o título, você pode arrastar para onde você quiser. Tá? Nós também podemos posicionar a caixa de diálogo em outros pontos da tela. Então, assim que você executar o programa, se você quer que a caixa de diálogo seja posicionada na parte superior, é possível isso. Tá bom? Nesse caso, ao clicar em OK, ele finaliza. Então, é um programinha simples, né? Que quando você dá o clique duplo, ele simplesmente exibe essa caixa de diálogo aqui. Esse é um exemplo do que nós podemos fazer com a biblioteca gráfica de JOptionPane, tá bom? Muito bem, então agora que você sabe na prática o que nós vamos aprender a programar, vamos continuar, né? Esta classe, ela possui os seguintes métodos, então nós podemos aqui simplesmente exibir mensagens ou coletar mensagens, né? Então, nós temos o método. Vamos, por enquanto, como eu ainda não detalhei o que é método, classe, não se preocupa com isso. Entenda um método como se fosse um comando, digamos assim, né? Então, nós temos aqui o método ou o comando showMessageDialog, né? Nós temos também showConfirmDialog, showInputDialog e showOptionDialog. Qual a diferença entre elas? Nós vamos ver a seguir, tá? Você vai compreender como é que funciona cada uma dessas aqui e para que serve quando você vai utilizar. Portanto, ela permite criar 4 caixas de diálogos diferentes. Ela quem?
a biblioteca gráfica chamada JOptionPane. Lembrando que existem outras, por enquanto nós vamos estudar essa aqui, tá? Vamos começar então com a JOptionPane, ponto, para indicar que é o método. Esse aqui é o primeiro método, ou o primeiro comando que você vai aprender de biblioteca gráfica. Chama-se Show Message Dialog. O que ela faz? Ela mostra uma caixa de diálogo que apenas exibe uma mensagem para o usuário. É o que eu acabei de mostrar para você na prática lá, o programinha que nós acabamos de executar. Então, ela mostra uma caixa de diálogo que tem o botão fechar, tem um título, né? Aqui ela possui um ícone, esse ícone ele pode ser alterado, possui uma mensagem principal que vai ser exibido para o usuário e o botão OK. Portanto, se você quer só exibir uma mensagem para o usuário, é esse método que você vai usar, Show Message Dialog. Tudo bem? Esse aqui é o principal método, é o mais simples que a gente vai trabalhar. E é o que eu acabei de demonstrar lá na prática para você. Seguimos, aqui nós temos também o Show Confirm Dialog. O que ele faz? Ele mostra uma caixa de diálogo onde o usuário deve responder uma pergunta. Então, se você quer questionar o usuário sobre alguma coisa, você vai usar este método aqui, este comando. Então, Show Confirm Dialog. Né? Então, é uma caixa de diálogo de confirmação. Então, o que ela possui? Ela também possui um título, um ícone, a mensagem principal, que geralmente vai ser uma pergunta, né? Então, confirmou o envio da informação, e aí o usuário vai ter os botões para poder responder. Então, nesse caso aqui, sim e não. Então, quando você quer algum tipo de confirmação do usuário, é essa caixa de esse método, né, que você deve utilizar. O próximo método, como o próprio nome diz, né, Input Dialog. Então, show exibe, e input a gente vai entrar com os dados, né? Input é de entrada. E dialog, de caixa de mensagem, de diálogo, né? De conversa com o usuário. Então, por meio dessa caixa de diálogo, é possível solicitar que o usuário digite algo. Então, fica fácil de você lembrar o que faz cada uma dos métodos que eu exibi para você, porque se você conhece um pouco de inglês, ela própria se explica, né? Tem a própria tradução. Então, quando você quer solicitar que o usuário digite algo, como por exemplo, você vai criar um programa e quer que o usuário só abra o programa a partir da digitação de uma senha, você pode utilizar essa caixa de diálogo aqui. Ou quando você quer coletar o nome do usuário que está acessando o seu sistema, você também pode utilizar ela. Então, input significa entrada de dados. O que ela possui? Novamente, ela possui um título, a mensagem principal, o ícone, e aí vai abrir aqui uma caixinha para o usuário digitar o que você está solicitando. Nesse caso aqui, você está solicitando que o usuário digite a senha para continuar. E aí vai ter a opção OK ou cancelar, né? Muito bem, então lembre-se de que a input dialog vai solicitar informações para o usuário, entrada de dados. E finalmente, show option dialog, né? O próprio nome diz option, vai exibir várias opções, né? Então ela mostra uma caixa de diálogo com várias opções para que o usuário faça uma escolha entre os botões exibidos. Então, você vai poder colocar quantos botões você vai querer e o que estará escrito em cada botão, né? Então, novamente, ela possui um título, possui um ícone, possui a mensagem principal, né? Qual opção você escolhe? E aí, possui os botões que você vai determinar. Você que determina quais serão os botões que serão exibidos, né? Por que eu estou frisando como é composta uma caixa de diálogo? Você deve ter percebido que a cada um desses métodos aqui, eu frisei para você o que ela é composta. Que ela tem o botão fechar, o botão, a mensagem na barra de título, o ícone, a mensagem principal, porque nós vamos precisar, somos nós que vamos inserir essas informações quando você utilizar esse método aqui, tá? E você vai ver agora como é que se faz isso. Por isso que eu frisei a todo momento
como é formada uma caixa de diálogo. Muito bem, vamos começar com o método mais simples que existe, né? Que é o Show Message Dialog. Como que você vai digitar o comando, né? Entre aspas, digitar este método lá no seu programa? Exatamente do jeito que você está vendo aqui. O seu comando ele começa aqui, ó. Você está lá no seu programa, você vai digitar isso aqui, ó. JOptionPane, vai colocar o ponto e aí vem o método que a gente vai utilizar. Show Message Dialog, lembrando que essa aqui faz, simplesmente exibe uma mensagem para o usuário, que foi a prática, o programinha prático que eu mostrei para você. E aí, cada uma desses métodos, cada um desses métodos, ele possui uma sintaxe. O que é uma sintaxe? Você tem que inserir parâmetros para que esse método funcione, né? Então, nós abrimos o parêntese aqui, ó. Observe que o parêntese foi aberto aqui. E aqui embaixo, nós fechamos o parêntese. Então, o método ele começou aqui e ele terminou aqui. Aí você deve se perguntar, mas professor Josemar, então se eu quisesse digitar tudo isso na mesma linha, eu poderia? Sim, você pode digitar tudo isso aqui que foi digitado numa linha só, tá? Eu separei aqui para ficar mais fácil para eu explicar para você o que é a sintaxe e o que você deve inserir para que o método funcione corretamente, né? Esse método aqui, ele vai exibir essa mensagem aqui, essa caixa de diálogo. Para que ele exiba essa caixa de diálogo, o que você precisa fazer? Bom, já disse que tem que digitar esse comando, abrir o parênteses, e aí o que você tem que fazer? Você tem que colocar o primeiro parâmetro. O primeiro parâmetro aqui, você pode perceber que eu escrevi nulo, né? Null. Null significa o quê? Que você quer que ele utilize a caixa de diálogo padrão. Então, ele vai exibir uma caixa de diálogo padrão do Java mesmo, que é essa aqui que eu estou mostrando para você. Então se eu quiser criar uma caixa de diálogo própria minha, que tenha um fundo colorido, que tenha uma imagem, eu posso? Pode, exatamente. É por isso que eu estou dividindo aqui os parâmetros, para que você entenda. O primeiro parâmetro, você vai dizer qual é a caixa de diálogo. Colocando null, é a caixa de diálogo padrão, que eu acabei de demonstrar para você agora em todos os slides anteriores. Mas se você quiser criar uma sua, você vai poder. No lugar de null, é outra coisa que nós vamos colocar. Mas isso vai ficar para uma outra aula, porque é um pouquinho mais complexo. Você vai perceber que em todos os nossos exemplos, por enquanto, nós vamos trabalhar com esse programa null, ou seja, a caixa de diálogo padrão que o Java exibe, tá bom? Aqui, por exemplo, uma das coisas que você pode mudar, além do fundo da caixa de diálogo, você pode mudar também a posição em que ela vai aparecer na tela, no canto superior esquerdo, direito e etc. Logo depois do null, você deve colocar uma vírgula, ou seja, vai vir o segundo parâmetro. Qual é o segundo parâmetro? É uma string, é uma frase, né? Esse segundo parâmetro, sempre entre aspas, aqui nesse caso, né, a frase, é a mensagem principal. Bem-vindo ao programa visual feito em Java. Então, olha só, é isso que nós escrevemos aqui, o segundo parâmetro. Aí você coloca uma vírgula, vai vir o terceiro parâmetro. Então, nós já colocamos, null é o primeiro, segundo parâmetro, a mensagem principal, vírgula, terceiro parâmetro, é o que vai vir na parte superior da caixa de diálogo. É o que nós chamamos de barra de título. Vai aparecer escrito programa visual. Vírgula e o quarto parâmetro, finalmente. O quarto parâmetro é o ícone. Tá? Então, nesse caso aqui, ele está mostrando o ícone de informação, que é um ícone padrão também do Java. Você também pode criar seu próprio ícone para mostrar aqui, só que nesse caso, inicialmente, nós sempre vamos trabalhar com os ícones padrão do Java, que é o ícone de informação, né? Tem o ícone de atenção, de interrogação, você vai ver ao longo das aulas. Então,
Qual é o quarto parâmetro? Você vai colocar JOptionPane e aí você vai informar qual ícone você quer. Escrevendo isso aqui, Information Message, você vai exibir esse ícone roxo aqui, que é de informação. Tá bom? Então você sabe que o Show Message Dialog, ele possui 4 parâmetros. Poderia escrever tudo numa linha só? Poderia. Mas você entenderia tão bem quanto entenderia como eu escrevi aqui para você, né? Por isso que eu dividi dessa maneira, para ficar mais fácil, mais didático de se explicar. Muito bem, agora aqui então eu estou colocando o que é cada parâmetro, né? Show Message Dialog. O primeiro parâmetro é o componente, que é o que é a própria caixa de diálogo. Colocando null é a caixa de diálogo padrão. A mensagem principal é o segundo parâmetro, né? Depois da vírgula. Novamente, outra vírgula, o terceiro parâmetro é o que vai aparecer na barra de título da caixa de diálogo, vírgula, e o quarto parâmetro é o tipo da mensagem. Tipo da mensagem é o ícone que vai aparecer. Se é um questionamento, se é uma informação, se é uma exclamação para chamar a atenção do usuário, né? Então, esses são os parâmetros. Lembrando, ó, nós abrimos parênteses aqui, fechamos aqui, ou seja, o comando, o método, ele só termina aqui. Tá? Tudo isso poderia ser escrito numa única linha. Muito bem, aqui eu estou detalhando, então se você quiser dar pausa no vídeo, você pode dar uma pausa e ler o que está escrito aqui, mas tudo isso eu já expliquei, né? Já fui explicando anteriormente. Então, o que significa o primeiro parâmetro, o que significa o segundo, o terceiro parâmetro e o quarto parâmetro do método Show Message Dialog. Então, sugiro que você dê uma pausa aí, faça a leitura, tá? Não há necessidade, porque eu já expliquei cada uma delas. Muito bem, o quarto parâmetro eu disse para você que são os ícones, né? Então, se você utilizar aqui, ó, JOptionPane.ErrorMessage, significa que você vai mostrar esse símbolo aqui, esse ícone. Esse segundo mensagem vai mostrar esse ícone. Se você escrever isso aqui, vai mostrar o ícone de exclamação. Question Message vai mostrar o ícone de interrogação, tá bom? Então, são esses ícones que você pode inserir no quarto parâmetro do método Show Message Dialog. Muito bem, e aí agora nós temos outro método importante, que é quando você quer perguntar alguma coisa para o usuário, né? Nesse caso aqui, a caixa de diálogo, você vai pedir para ele entrar com uma senha. Então, seu programa só vai progredir se o usuário digitar a senha. Então, novamente, tem a caixa de diálogo com os dois botões, que eu já expliquei, né? O título e a mensagem principal e o ícone. Como funciona? Primeiro, nós criamos uma variável aqui, senha, do tipo string. O que é uma string? É uma cadeia de caracteres, né? Uma sequência de caracteres. String, na realidade, é uma classe, mas por enquanto não se preocupe com isso. Nós vamos entender mais para frente. Mas da mesma forma que você declara uma variável primitiva inteira, você pode declarar também uma variável, né? Nesse caso aqui é um objeto, tá? Mas por enquanto vamos chamar de variável, né? A variável senha é do tipo string, é assim que você faz. Se fosse inteiro, né? Como você faria? Era int e aí senha, né? Mas por que você deve declarar uma variável do tipo string quando você usa o show input dialog? Porque todo retorno que o método show input dialog vai retornar vai ser uma sequência de caracteres, mesmo que o usuário digite números aqui. Se o usuário digita 1, 2, 3, não importa. O retorno do método é sempre uma sequência de caracteres. É como se esse 1, 2, 3 estivesse entre aspas, tá bom? Então, quais são quando você vai utilizar essa caixa de diálogo, como você deve fazer? Exatamente isso aqui. Cria uma variável, dá o nome que você quiser para ela, tá? Nesse caso, uma senha. E aí você coloca aqui, ó, senha igual JOptionPane
show input dialog, abre parênteses. E novamente são 4 parâmetros, os mesmos parâmetros que eu já expliquei no método anterior, tá bom? Então ele funciona da mesma maneira. A diferença aqui é que nós estamos utilizando uma senha, né, que vai para uma string, tá? Mas, aí aqui eu estou dando um exemplo de como funcionaria, então você criou a senha string, colocou o comando, e os parâmetros são nulo, ou seja, caixa de diálogo padrão, você coloca a mensagem, o que vai na barra de título, e o ícone que vai aparecer. E, finalmente, fecha parênteses aqui, tá? E tem o ponto e vírgula também para finalizar a linha de comando, né, em Java. Muito bem, mas aí todo o retorno vai ir para a variável senha, que é uma sequência de caracteres, né? Então, qual é a explicação que eu estou dando aqui? Olha só, sempre que o usuário digitar algo, a informação digitada fica na variável senha, que é do tipo string. O retorno deste método sempre deve ser string. Mas e se você precisar que a informação seja um número inteiro, para fazer uma conta com ele, né? Então você vai perguntar para o usuário assim, digite a nota do aluno, ao invés de digite a senha, imagine que digite a primeira nota do aluno. E aí o retorno é string. Lembrando, quando a gente tem uma sequência de caracteres, strings são letras para o computador, né? É uma sequência de caracteres, mesmo que seja o número 1, 2, 3, ele vai considerar letras, né? Como se fossem letras, sequência de caracteres. Ou seja, você não vai poder fazer nenhum tipo de conta, nenhum cálculo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que converter a string em um número, tá? Como nós vamos fazer isso? Bom, a primeira parte você faz do mesmo jeito, né? Você utiliza o método do jeito que foi explicado. E aí, neste caso, você deve converter sua variável string em inteira da seguinte forma. Você vai criar uma variável inteira, como nós já vimos isso nas videoaulas anteriores. Então, int, senha int. Criou a variável com esse nome aqui. Você pode dar o nome que você quiser. Poderia ser somente S, por exemplo, tá? E aí você vai fazer o quê? A senha int vai receber a senha, que é essa aqui, ó, essa string que você criou aqui em cima. Só que neste processo você precisa converter ela para inteiro. Como você faz? Utilizando uma classe que nós chamamos de classe invólucro. Por enquanto, não se preocupe com isso, que mais para frente eu vou explicar melhor para você, tanto tipos primitivos, como como o tipo objeto, que é o string aqui, né? Nós vamos entender uma classe por referência, né? Nós vamos entender mais para frente como funciona isso. Mas, por enquanto, compreenda que a senha int vai receber a senha caractere. Para isso, você precisa converter como? Integer é uma classe chamada classe invólucro, que eu vou explicar mais para frente. Então, integer.parseInt. Esse parse aqui é no sentido de converter, tá? Então, parseInt, ou seja, converta esta variável aqui para inteiro. Então, olha só a explicação que eu coloquei para essa linha de comando. Passa o conteúdo da string, senha, né, que é essa string aqui, para a variável inteira chamada senha int. Então, quando você quer converter qualquer variável que tenha uma cadeia de caracteres para um número inteiro, você deve utilizar essa classe invólucro aqui e o método dela chamado parseInt, que quer dizer converta para inteiro. Tá? Converta para inteiro a variável senha, que é uma variável do tipo string, tá bom? É assim que nós devemos trabalhar. Dessa maneira, você consegue fazer um cálculo, né? Você pode somar duas notas ou fazer qualquer outro tipo de cálculo.
E finalmente aqui eu estou colocando outros exemplos. Além de inteiro, né? A sua variável pode ser do tipo float também. Você pode querer um número com casas decimais. Então você cria a variável do tipo float e aí você usa a classe invólucra chamada float. Float, ponto, o método parseFloat. Então, o que, que ele faz aqui? Converte para float a variável senha, né? Então, do mesmo jeito aqui, lembrando, por que isso tudo? Porque o show input sempre vai retornar uma string. Ele retorna, não importa, o que o usuário digitar lá, mesmo que seja número, ele retorna como se fosse, o computador vai entender que esse número é uma sequência de caracteres. Então, você só consegue fazer conta convertendo. Para isso, é necessário criar uma outra variável e converter, tá? Mesma coisa se você quiser utilizar double, né, que é um tipo primitivo que suporta números maiores do que o float, né? Então você utiliza a classe invólucra double, .parse, double e a variável string. Muito bem, essa foi a primeira apresentação. Primeiro eu só fiz a teoria, né? Mostrei na teoria como é que funciona. Na próxima videoaula nós vamos fazer diretamente no NetBeans, fazer na prática como é que isso vai funcionar. Tá? Espero que você tenha gostado. Se você está gostando do curso, se inscreva no canal, compartilhe com outros colegas que queiram aprender sobre Java. Se você gostou desse vídeo, clique aí no like. Obrigado, eu sou o professor Josemar. Até a próxima videoaula.